Capítulo 51 Recompensa 01 I. V. Cole notou um par de pilares que haviam caído um sobre o outro. No entanto, eles levaram a algumas vigas que faziam gritos atravessarem toda a ruína. Embora ele não tivesse um rifle, ele teria que se contentar com essas armas por enquanto. Ele foi capaz de subir nas vigas com rapidez suficiente, a partir daí foi apenas uma questão de se mover de acampamento em acampamento e abater os goblins, um de cada vez. Talvez se ele tivesse passado um pouco mais de tempo tentando descobrir um pouco mais de informação sobre a masmorra, então talvez ele soubesse sobre esse método para lidar com os goblins. Ele rapidamente encontrou o caminho para o próximo acampamento, empoleirado em cima deles enquanto cuidavam de seus negócios, fazendo coisas que os goblins faziam. Foi em momentos como este que ele desejou ter suas granadas. Quando tudo isso acabasse, ele teria que ver o que havia de explosivos aqui. Dado o tema do oeste selvagem deste mundo, talvez ele conseguisse algumas bananas de dinamite. De qualquer forma, antes de atacar, ele decidiu fazer algo que vinha adiando há algum tempo, analisar suas habilidades e ver o que diabos eles fizeram. Sim, Seeking Eyes, passivo, uma habilidade racial básica para todos os Rain Spawn. Esta habilidade dá ao Rain Spawn a habilidade de raspar, uma habilidade quase precognitiva de sentir o perigo, de ver pontos fracos, armadilhas e ver através de ilusões fracas. Sin Eater, ativo, uma habilidade que é limitada ao Rain Spawn primordial, que dá a capacidade de drenar energia quando em contato físico com qualquer ser biológico ou conduítes de alojamento de energia. Custa 20 energia para permitir a ativação. Technoman, passivo, uma característica especial que torna o usuário um com toda a tecnologia existente, seja ela mundana ou arcana, ou de base psiônica. Da compreensão profunda e domínio de tecnopatia, engenharia e forjamento. Spectral Rover, ativo, afunde seu ser no véu entre as dimensões, aumentando a velocidade de movimento em 300%, o usuário fica completamente imune a todos os danos até atacar. Custa 120 de energia para usar. Adaptável, passivo, não receba penalidade em ataque, defesa, velocidade e habilidades. Em vez disso, recebeu um aumento de 5% em todas as habilidades e estatísticas em diferentes ambientes. Constituição do demônio, passiva, a constituição não é um demônio, é uma das imortais, regenera passivamente de todo e qualquer ferimento, desde que a energia permaneça em seu corpo. Contanto que reste um pedaço do seu corpo e ainda haja energia suficiente, você se curará. Puta merda! Você nunca pode mexer com habilidades de classificação ouro. De tudo o que foi mostrado, nada era mais ridículo do que a habilidade demoníaca de constituição. Ele seria capaz de se curar de qualquer coisa, desde que ainda tivesse energia disponível. Suas 10 vidas durariam mais e ele poderia correr mais riscos. Isso era semelhante a dar asas a um tigre, e se uma habilidade de classificação ouro fosse tão boa, imagine o que aconteceria se ele tivesse usado o prisma de classificação diamante. Ou ele estava esperando, de alguma forma ele sentiu que tinha que ser paciente antes de usá-lo, isso definitivamente o tiraria de uma situação difícil no futuro, senão, ele poderia facilmente colocá-lo para sucção e ficar ainda mais imundo, rico. Bang! Bang, 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 bang. 9 balas para 9 goblins, todos eles caindo com um único tiro nos olhos. O cenário para o próximo acampamento foi o mesmo do primeiro, 8 goblins normais, um goblin xamã e um hobgoblin. O hobgoblin era feito de um material mais resistente, então apenas enchê-lo de balas não teria sido suficiente. No entanto, Cole tirou os 2 olhos. Seus revólveres tinham 6 balas em suas câmaras, fazendo com que ele tivesse 12 tiros disponíveis. Ele já havia usado 11 deles, e com uma mira tão impecável quanto a dele, nenhum tiro foi desperdiçado. Falando francamente, Cole pode realmente ser construído para este andar. O hobgoblin começou a se enfurecer com sua raiva palpável enquanto ele destruía o acampamento enquanto Cole demorou para recarregar suas armas.
Eventualmente, o Hobgoblin entrou no fogo no meio do acampamento. Por algum motivo seu corpo rapidamente pegou fogo enquanto soltava um grito assustado. Cole ouviu um ding quando uma notificação se instalou, mas ele estava focado no Hobgoblin que teve uma morte violenta. Ele estava tentando entender o fato de que o Hobgoblin havia pegado fogo tão facilmente. Talvez isso fosse algo a ser mantido em mente no caso de situações futuras. Ele seguiu em frente, viajando pelas vigas até chegar ao próximo acampamento, e de lá ele repetiu suas ações anteriores de matar todos os goblins menores e seus xamãs, antes de cegar o Hobgoblin e observar enquanto ele serpenteava e quase sempre terminava nas chamas. Cole ponderou, talvez houvesse uma maneira específica de o Hobgoblin agir quando ficou cego, mas havia um certo limite que poderia ser completamente absurdo, já que ele sabia, sem dúvida, que esses mundos pelos quais ele estava passando eram realmente reais. Mas, novamente, as regras dos mundos digitais eram totalmente diferentes das do mundo real, então ele não poderia abordá-lo exatamente com uma lógica sólida definida pela realidade. De qualquer forma, ele tinha muito o que fazer, então Cole encolheu os ombros e seguiu em frente. Ele foi de acampamento em acampamento, matando goblins e acumulando níveis. Ele tinha uma série de notificações pendentes, mas ainda estava esperando quando terminasse o primeiro andar, então decidiria o que faria com todas as notificações que aguardavam sua atenção. Eventualmente, todo o movimento pelo primeiro andar se tornou uma jornada chata para Cole. Depois dos primeiros 12 acampamentos, com todos os goblins agindo da mesma forma e reagindo da mesma forma aos seus ataques, ele ficou positivamente entediado com todo o resto. Mas Cole foi muito minucioso, então ele fez questão de limpar todos os acampamentos até que restasse apenas um. No entanto, este foi o último e foi extremamente diferente de todos os outros campos que ele encontrou. Por um lado, a viga chegou ao fim quando ele chegou a 6 metros perto do acampamento, e embora ele pudesse atirar neles daqui, havia mais de uma tenda, o que significava que ele tinha que descer e lidar com o resto do acampamento, os goblins no chão, em vez do alcance que as vigas lhe ofereciam. Cole suspirou de aborrecimento e depois se abaixou depois de se certificar de que ambas as armas estavam carregadas. Os goblins no jogo estavam bem acima dos 10 normais que ele vinha enfrentando em outros campos até agora. E foi nesse ponto que ele conseguiu ver uma tela acima deles. Dungeon Goblin, LVL 17, Bronze Rank. Dungeon Goblin Shaman, LVL 20, Iron Rank. Cole piscou os olhos e sorriu enquanto corria para frente atirando 2 balas nas cabeças dos 2 primeiros goblins que provavelmente estavam servindo como sentinelas para o acampamento. Ele colocou a arma no coldre, sabendo que só lhe restavam 10 balas enquanto puxava a espada curta que trazia nas costas. Ele rolou para frente, esquivando-se de 2 golpes de lança dos goblins normais. Pela sua contagem eram cerca de 20 deles, com 2 já mortos, e depois 5 xamãs. Ele ainda não viu nenhum Hobgoblin, mas visto que havia pelo menos 3 tendas, não era exagero dizer que eles estavam escondidos lá dentro. Ele saiu de seu rolo e cortou sua espada da esquerda para a direita, abrindo um buraco no pescoço de um xamã antes de pular no ar por causa de um golpe de adaga. Ele torceu o corpo e enviou sua espada curta para a cabeça do goblin com a adaga quando ele caiu no chão e sacudiu a lâmina. Ele estava cercado, mas isso não era uma receita para sua derrota, pois Cole sorriu e colocou a espada curta atrás dele. Ele se agachou, segurando-o estendido atrás dele enquanto seu sorriso assumia um estado sinistro. Bem, o que diabos vocês estão esperando? Vamos dançar caras de merda. Talvez provocá-los não fosse a coisa certa a fazer, mas Cole permaneceu inabalável enquanto eles corriam para ele. Ele correu para frente travando as lâminas com o primeiro goblin enquanto utilizava gravidade para criar uma explosão que jogou todos ao seu redor para trás. Ele desviou os golpes de lança e cortou a garganta do goblin com sua espada, arrastando a lança de suas mãos antes de se virar e jogar a lança direto no rosto de um xamã que aparentemente estava cantando. Então ele se virou e com um grito enorme partiu o crânio de um goblin ao meio enquanto gritava com o cadáver e o chutava para longe.
Cole sorriu ainda mais enquanto gritava com eles. Vamos! Fim do capítulo. Capítulo 52 Buroxus 3 e... Cole travou as lâminas com um goblin e rapidamente o virou na direção de uma rajada de fogo de um dos xamãs. O goblin em questão soltou um grito assustado quando o carro bateu em suas costas. Cole respondeu agarrando seu pescoço imediatamente. Sim, Iter. O influxo de energia que ele recebeu do goblin foi suficiente para acabar com isso, pois ele rapidamente rolou para o lado, evitando outra bola de fogo, enquanto se enroscava entre as pernas de outros dois goblins. Ele grunhiu de dor ao sentir uma lança atingir sua panturrilha, mas aguentou com calma e rolou, derrubando os dois goblins no chão em uma pilha emaranhada. A única coisa lamentável nessa posição para eles era que ambos estavam voltados para baixo e ele para cima. Sua espada curta brilhou para a esquerda e para a direita, encontrando apoio em suas costas, logo acima de sua cintura. A terceira descida lombar, o ponto ideal de Riddick. Cole acenou com a espada na cara dele quando outra rajada de fogo explodiu. Não foi o suficiente para desviá-lo enquanto as chamas lambiam sua pele, mas as roupas que ele usava forneciam alguma segurança para seu corpo. Mas ainda havia dois xamãs de pé, e eles não tinham mais nada a fazer a não ser lançar continuamente bolas de fogo na direção de Cole. Gravidade. A próxima bola de fogo seguiu um caminho curvo para a esquerda, onde bateu no rosto do goblin que estava se aproximando furtivamente de Cole. Ele caiu com um grito de dor quando sua cabeça pegou fogo e rapidamente se espalhou para o resto do corpo. Cole descobriu por que os goblins eram tão inflamáveis durante a luta. Eles fediam até os céus, e seu doce era espesso e viscoso, espalhando-se por todo o corpo como sujeira. Foi uma nova realização para ele. Pelo menos para este andar de qualquer maneira. O suor dos goblins era altamente inflamável. Talvez até o sangue deles também. Isso também explica por que eles eram necessários como recurso e ele teve que trazer de volta seus corpos, em vez de apenas as orelhas, como acontecia em jogos de fantasia anteriores, ou jogos em que ele tinha que caçar goblins. De qualquer forma, acho que isso seria algo que seria adicionado ao trivia. Spectral Rover. A olho nu, o corpo de Cole tornou-se roxo, azul e vermelho com arcos de luz verde escaldante flutuando em seu corpo. Ele chegou ao meio de ambos os xamãs, ajoelhando-se enquanto esfaqueava rapidamente seus lados. Ele amaldiçoou baixinho quando sua lâmina atingiu as costelas do xamã goblin à direita, mas ele estava morrendo por último, então ele teve tempo suficiente para atacar novamente, desta vez deslizando a lâmina pelo pescoço e observando sua cabeça cair no chão, com um baque. Comedor de pecados. À medida que todos os seus pequenos cortes e hematomas foram curados, Cole absorveu energia do outro xamã. Ele não havia dado um golpe mortal apenas por esse motivo. Ele precisava reabastecer suas reservas. Por alguma razão, toda a sua absorção não lhe deu nenhum aumento permanente em sua energia, ela ainda era a mesma. Cole não conseguia entender isso no momento. Ele era o único Rain Spawn existente, pelo menos por enquanto. Então ele foi deixado sozinho para descobrir as ligações de sua raça. De qualquer forma, Cole era suficientemente inteligente para ter algumas teorias funcionais. Era inteiramente possível que os goblins fossem considerados uma raça muito fraca para sua capacidade de roubar energia deles, ou talvez a diferença estivesse em suas origens. Esses goblins são criaturas de masmorras, eles não eram uma forma de vida original, mas foram criados. Então, talvez por causa disso, sua habilidade não conseguiu absorver bases de energia permanentemente deles, mas apenas absorver energia para completar o que gastou. Mas, novamente, poderia ser algo totalmente diferente, ele não tinha um manual de instruções para essa merda. Ele era um demônio, ou pelo menos uma variação dele que pode ir a crescer incrivelmente forte com o tempo. É provável que haja alguns pontos fracos nos estágios iniciais. Mas Cole ainda estava no meio de uma luta, tentando descobrir o que um Rain Spawn pode fazer, levaria um pouco de tempo. M do que fugir Rick e M do que moquer. Sim, foda-se, você é muito feio.
Cole gritou de volta para os 5 goblins restantes que começaram a insultá-lo. É claro que ele sabia que não poderia simplesmente acabar com eles. No momento em que todos estivessem mortos, os chefes hobgoblins que estavam aguardando naquelas 3 tendas sairiam e convidariam seus rapazes para almoçar, ou ele seria a pessoa a comê-los e em vez disso, ele estava ficando muito bom em comer seus oponentes. Afinal, os goblins ficaram impacientes e atacaram. Cole recuou, dançando cuidadosamente em torno de alguns montes óbvios nas áreas, até acabar bem no meio de um grupo deles. Havia 3 desses grupos por aí e Cole já tinha planos para eles. Os goblins eram previsíveis, com toda a honestidade até agora, foi sua luta com os goblins que foi a mecânica mais parecida com um jogo que ele experimentou desde o início do evento. Eles avançaram cegamente e com raiva. E Cole estava apostando nisso enquanto utilizava metade de suas reservas de energia e contraía seu corpo, dobrando os braços e os joelhos juntos enquanto tornava seu corpo o menor possível. O ar chiava com energia, tremeluzia e criava distorções no ar, criando uma espécie de escudo côncavo que estava na frente do corpo de Cole. E quando os goblins estavam a apenas 2 metros de distância dele, depois de se organizarem bem o suficiente para estarem dentro de seu alcance, Cole canaliza toda a energia que ele havia puxado para uma habilidade. Gravidade. Foi como uma inspiração, só que é claro que foi a inspiração mais poderosa que Cole já havia liberado. O chão foi rasgado em pedaços, sacos imundos com símbolos vermelhos por toda parte foram desenterrados e jogados na direção dos goblins que se aproximavam. Cole rapidamente formou uma pequena bolha ao redor de seu corpo, mas mesmo isso não foi suficiente para evitar o que veio a seguir. Estrondo, 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 bang, asterisco. Ele foi jogado para trás, seu corpo quicando no chão várias vezes até que ele bateu contra um pilar, desabando antes que uma escada de metal que parecia levar para cima no pilar parasse seu movimento. Mas foi mais fácil falar do que fazer, pois Cole sentiu mais do que algumas coisas quebrando em seu corpo quando ele caiu no chão com um baque surdo, todo o seu corpo em chamas. Os dins das notificações podiam ser ouvidos enquanto ele grunhia de dor e cerrava os dentes para aguentar e lidar com isso. Havia poeira no ar misturada com o cheiro de carne queimada e os lamentos dos goblins incendiados por suas próprias armadilhas. Cole sentiu um esgotamento constante em suas reservas de energia, ele puxou um de suas 5 cápsulas de energia restantes e a usou. Ele ainda estava com um nível bastante baixo, então a cápsula o completou com rapidez suficiente. Mas mesmo assim o esgotamento de sua energia ainda era constante enquanto ele sentia os ossos voltarem ao lugar. Para todos os efeitos, ele deveria estar morto, mas sua habilidade, constituição demoníaca, era um baú dentro e fora de si. Cole suspeitava que quanto mais forte ele se tornasse, mais energia seria necessária para curá-lo, o que significa que as cápsulas de energia provavelmente seriam seu consumível de agora em diante. Ele ainda tinha mais 2 pílulas curativas, ele as jogou na boca, ignorando os inaladores de adrenalina ali. Ele usou outra cápsula de energia. Mas mesmo isso também chegou ao fundo do poço. Com isso Cole se perguntou o quão gravemente ele estava ferido, mas foi nesse momento que ele sentiu 3 pontos em sua coluna se encaixarem, arrancando um suspiro de dor dele. Foi então que ele percebeu que não conseguia mover nada da cintura para baixo e só conseguia usar a mão esquerda enquanto a direita estava inutilmente ao seu lado, o punho ainda enrolado na espada. O realinhamento de sua coluna colocou tudo de volta em perspectiva para ele, enquanto ele usava outra cápsula de energia. Suas reservas de energia foram drenadas até a metade, e então parou, Cole ficou completamente curado. Mas nos poucos segundos que demorou ele perdeu a iniciativa. Ele rapidamente rolou para o lado, esquivando-se do enorme machado que bateu na escada de metal que quebrou suas costas. Ele sentiu mais do que viu o raio vindo em sua direção enquanto condensava a gravidade ao seu redor para agir como um escudo que desviava o ataque para o lado, abrindo um enorme buraco no chão ao lado dele, com pedras atirando em sua forma enquanto ele rolava para longe, esquivando-se de um enorme dardo de metal adornado com caveiras que caiu no chão ao lado dele.
Spectral Rover o ajudou a criar distância, pois agora ele estava cara a cara com os 3 Hobgoblins parados na frente dele. Todos eles ultrapassaram facilmente a marca de 2,5 metros e pareciam ter sido construídos a partir de um modelo de Conan, o Bárbaro. Chefe Guroxus 3, Hobgoblin Berserker, nível 25, classificação de ferro. Chefe Guroxus 3, Mago Hobgoblin Relâmpago, nível 27, classificação de ferro. Chefe Guroxus 3, Hobgoblin Lancer, nível 25, ferro rank. Como diabos esse é o primeiro andar de uma porra de dungeon? Porra! Fim do capítulo. Capítulo 53 Guroxus 3 e Cole já sabia que enfrentaria Hobgoblins como chefe, neste caso os chefes deste andar. Se ele tivesse que ser honesto, todas as ferramentas que tinha à sua disposição agora o tornavam formidável em um ambiente tecnológico. Mas esse cenário de faroeste pré-moderno estava dificultando um pouco as coisas para ele. Pelo que ele podia ver, a magia era a configuração padrão para este andar, e era bem mais forte que o andar anterior, então as coisas eram um pouco difíceis de navegar. De qualquer forma, ele havia feito planos sobre o que faria caso houvesse uma briga de chefe, especialmente o último chefe deste andar. Mas o plano que ele havia elaborado foi testado com consequências bastante desastrosas. Sem mais cápsulas de cura, seria mais que estúpido tentar atrair os Hobgoblins para as minas que eles haviam levado. Além disso, esses Hobgoblins eram muito mais fortes, mais inteligentes e mais ágeis que o normal. Aqueles com os quais ele vinha lutando até agora. Uma lança de luz explodiu sobre sua cabeça enquanto ele rolava para frente e saía correndo, escapando por pouco da lança que acertou o chão em que ele estava sentado momentos atrás. Ele sacou seus revólveres e colocou metade do pente nos olhos e no rosto do Hobgoblin com as habilidades de relâmpago. Spectral Rover o ajudou a evitar o próximo ataque enquanto o enorme machado parecia deslizar por seu corpo sem causar qualquer tipo de dano. Cole enfiou a espada no peito do machado, mas a criatura era enganosamente rápida. Foi capaz de puxar o machado e colocá-lo na frente do peito para decidir contra o golpe da espada. Mas Cole estava sempre em movimento, sua mente parecia estar fazendo 3 coisas diferentes ao mesmo tempo. Assim que o Hobgoblin se defendeu do ataque, 2 tiros foram disparados de seu revólver, direto no pé e tornozelo expostos do Hobgoblin, provocando um grito selvagem, seguido rapidamente por uma cabeçada que Cole não tinha visto chegando. Ele tropeçou para trás quando um dardo lançado com um poder incrível veio em sua direção. Cole usou gravidade para criar uma pequena bolha que o protegeria da pilha, no entanto, houve um estalo agudo quando a bolha estourou e Cole foi atingido para trás com um dardo no meio de seu ombro esquerdo. O revólver em sua mão caiu no chão enquanto o machado avançava sobre ele. O Hobgoblin Relâmpago não estava morto, pois pelo lado de sua visão Cole foi capaz de ver o Hobgoblin apontando a mão em sua direção. Cole se arriscou e mergulhou direto em direção ao machado Hobgoblin. Ele sentiu o raio atingir suas costas, jogando-o para frente ainda mais rápido enquanto ele acertava o corpo do machado. Eles caíram no chão em um emaranhado de membros. Do jeito que estava, agora havia uma maneira de os dois atacarem agora, no entanto, esse era o plano de Cole desde o início. Pecado Páscoa. O Hobgoblin soltou um grito de dor, pois ao contrário das vezes anteriores que Cole usou essa habilidade, o Hobgoblin começou a se sacudir e tremer. Foi quando Cole sentiu um dilúvio absoluto de energia inundando-o, mas não vinha do Hobgoblin, mas sim de uma corda ou energia que estava ligada à multidão da masmorra. Houve um lampejo ou compreensão antes que Cole tivesse que rolar rapidamente para longe. Outro dardo atingiu o local que sua cabeça ocupava anteriormente. Mas no final isso não importou, já que Cole foi completado e teve excesso de energia vazando dele, além do javelin Hobgoblin e chegou um pouco mais perto, e isso foi um erro. Gravidade. Uma ondulação visível voou pelo ar e impactou o Hobgoblin e o jogou de pé direto para uma das muitas minas que eles haviam feito ao redor de seu acampamento. Boom! Asterisco.
A explosão foi nada menos que espetacular se Cole tivesse que ser honesto. Um enorme pedaço de carne foi atingido em seu peito, espalhando-se no ar como confete, ou talvez como algum tipo de spray inseticida sangrento. A explosão foi suficiente para chamar a atenção dos goblins restantes, que neste momento não estão mais com 100% de capacidade para lutar contra Cole, que ainda estava pronto para mais alguns rounds. Mas estava mais perto do machado Hobgoblin, que parecia ter perdido algumas dezenas de quilos de peso nos 4 segundos em que ele e Cole ficaram emaranhados no chão. O Hobgoblin mostrou seus primeiros sinais de inteligência desde que a luta começou, movendo-se para trás. Era tão óbvio que não queria que Cole tocasse qualquer parte de seu corpo por medo de experimentar a sensação insuportável de drenagem que Cole fez sentir. Mas esse medo funcionou contra ele, pois agora Cole tinha a iniciativa. Esses Hobgoblins tinham algum tipo de resistência a ataques de projéteis, mas nada disso contra ataques cortantes e perfurantes. O que significava que este andar mais do que encorajava os caçadores de recompensas a se aproximarem dos Goblins, já que suas armas não podiam causar muitos danos. Para os novatos, isso foi uma tentativa de suicídio, mas agora que ele estava enfrentando um Hobgoblin assustado, Cole teria essa luta encerrada. Ele correu para frente e bem a tempo de escapar de um raio. O machado assobiou no ar indo direto para o topo de sua cabeça. Spectral Rover. Cole avançou para frente, entrando diretamente no espaço do Hobgoblin e colocando a mão em seu peito, antes de passar o outro braço em volta de sua cintura. Cole podia ver a expressão absolutamente aterrorizada em seu rosto, mas já era tarde demais, e ele olhou para cima como uma criança dando um abraço em um ancião, deixando o Hobgoblin ver seu lado sádico. Devorador de pecados. Que Asterisco. Cole sentiu um raio atingindo suas costas, repetidamente, enquanto uma cachoeira literal de energia surgia em seu corpo. Era diferente de tudo que ele já havia experimentado ou enfrentado, e mesmo sendo constantemente atacado pelo outro Hobgoblin, ele ignorou tudo enquanto drenava o que estava à sua frente. O Hobgoblin secou até que tudo o que restou foi uma pele coriácea esticada sobre ossos quebradiços. Mas ainda assim a energia continuava chegando, e isso acontecia porque Cole sabia que a energia não pertencia ao Hobgoblin, mas sim ao núcleo da dungeon, e com quantos andares e monstros ela tinha, era bastante óbvio que a dungeon tinha excesso de energia de sobra. Foi nesse momento que Cole sentiu a corda que prende ao Hobgoblin à masmorra se romper, isolando-o da fonte inesgotável de energia. Mas independentemente disso, ele saiu dessa interação como o vencedor. Comedor de pecados usado. Mais 2-0 para todas as estatísticas. Energia mais 120. Os olhos de Cole se arregalaram de surpresa quando ele se abaixou, esquivando-se de uma explosão de relâmpago que transformou o Hobgoblin do machado em pó. Ele balançou a cabeça enquanto se virava para o único outro alvo que restava, o Hobgoblin relâmpago. Mas pela expressão em seu rosto, era óbvio que ele realmente não queria estar perto de Cole. Não que Cole tenha tentado, eram estatísticas e energia gratuitas esperando que ele viesse colhê-las. Ele correu para frente, rolando para frente para evitar raios. Ele pulou sobre um monte de minas e pousou na frente do Hobgoblin relâmpago, apenas para receber um chute no peito que o jogou para trás. Um raio veio logo em seguida, mas Cole rapidamente rolou para o lado e torceu o braço para o lado dela. Gravidade. O Hobgoblin foi levantado e bateu na lateral de um pilar. Mas não caiu tão facilmente como retaliado com um raio que derrubou Cole e foi direto para um monte de minas. Gravidade. Isso desacelerou seu voo por tempo suficiente para ele usar o Spectral Rover para escapar rapidamente do raio da explosão e retornar ao Hobgoblin. Foi nesse ponto que ele decidiu usar outras ferramentas em seu arsenal enquanto utilizava sua habilidade Lesser Mind Control. No entanto, a habilidade de controle mental inferior resistiu. Cole quase amaldiçoou em voz alta de raiva naquele momento, mas o Hobgoblin também não estava em uma boa posição, pois resistir à habilidade o deixou atordoado por cerca de 2 segundos.
Tempo suficiente para Cole diminuir a distância e enfiar a espada sob a mandíbula e no topo da cabeça. Ele puxou a espada e chutou o Hobgoblin para longe. Seu corpo caiu no chão com um baque molhado enquanto Cole ficava ali, respirando profundamente, enquanto o restava de sua energia foi usada para curar os ferimentos que havia recebido. O primeiro andar foi liberado. Recompensas concedidas. Assim que a notificação apareceu, houve um flash de luz quando um baú prateado brilhante apareceu na frente dele. Há motivos de sua luta com os Hobgoblins estampados nele. Cole deu um sorriso cansado ao dizer: finalmente algum saque. Fim do capítulo. Capítulo 54 Subcorrentes. Damian não tinha ideia de que a empresa tinha muito mais liberdade com o que podia com as filmagens do jogo de Cole Knight. Aparentemente uma reunião com ele não foi necessária e eles puderam trabalhar na preparação e no lançamento. O trailer que ele fez chamou a atenção dos chefões, e não apenas dos chefões da Vector Entertainment. Ele estava falando das grandes perucas, mesmo daqueles a quem ele respondia na Vector, Siena Vector Entertainment. Esta foi a razão pela qual agora ele estava fora do mundo e em um transporte rápido para Júpiter, onde estava localizada a capital da Siena Corp. De alguma forma, durante a noite, Cole Knight se transformou de um simples jogador em uma das grandes perucas da Siena Corp, e isso foi apenas por completar uma missão. Foi mais do que incrível. Damian foi o responsável pela direção de cada episódio. Essa era a grande chance que ele precisava e mesmo ainda estando em produção, ele assistiu todas as peças de Cole Knight pelo primeiro andar. Os caras eram algo totalmente diferente, e agora que ele era acionista, Cole tinha uma equipe dedicada que cuidava de tudo que tinha a ver com ele. De qualquer forma, a viagem até Júpiter levaria cerca de 20 a 28 dias, e todo esse tempo passado no espaço seria enfadonho. Mas, felizmente para ele, ele poderia coordenar remotamente com o resto da equipe de produção agora dedicada a contar a história de Cole Knight. Mas havia mais. Tantas imagens de Cole Knight lutando contra alguém que foi reconhecido como um dos 5 milhões de jogadores na vida real surgiram, e Ramona teve que admitir que era uma merda de super soldado do próximo nível dos X-Men. Somente essa filmagem disparou a popularidade de Cole e aumentou as transmissões de seu canal em 4 bilhões durante a noite. Isso era muito dinheiro. O fato de ele ter sido tirado do mundo o deixou saber que a merda estava fora de controle, e Cole Knight não era mais apenas um simples jogador em um jogo. Além do fato de que havia rumores de que ele fazia parte de uma família criminosa, excluindo suas últimas transgressões, seu estilo de jogo era quase divino. Ele escapou e tem escapado da maior parte, se não de tudo, que o jogo jogou contra ele pela pele dos dentes e ele fez com que parecesse fácil. Quase como se ele tivesse planejado tudo o que aconteceu do início ao fim. Ele era como Jack Sparrow com aquela sorte anormal dele. A única coisa que ele precisa é do chapéu e da personalidade de um pirata sempre altivo e ele acertaria o papel. A seção de comentários de seu stream, entretanto, estava sempre explodindo. Houve discussões e deduções, com alguns especialistas de Cole Knight presentes para analisar suas habilidades e capacidades de combate. Eles eram tão pessimistas quanto apoiadores, e a publicidade, boa ou má, o colocou no centro das atenções. Até mesmo outras estrelas futuras que causaram seus próprios impactos foram completamente ofuscadas pelas entranhas e coragem que ele mostrou em sua aventura até agora, e havia muito mais por vir, muito mais. Damian simplesmente sabia disso. A matriarca foi assistente do jovem mestre e logo o CEO e, não muito tempo depois, ela se tornou sua esposa. Parecia que foi há muito tempo, tão longe e há tanto tempo que ela havia esquecido muitas coisas. Mas a matriarca tinha longa memória. Ela sabia que houve um tempo em que ela era uma advogada iniciante, ingressou em um escritório internacional. A tentativa de seu pai de fortalecê-la. E então ela se conectou com o filho mestiço de um ramo da família Yakuza. Ela foi levada por ele, ela viu muito potencial no que ele poderia se tornar, especialmente quando você considera o quão ambicioso ele era.
Ela se tornou assistente de seu advogado, não foi muito difícil se tornar sua assistente e depois sua esposa. Não importava para ela que já houvesse outra pessoa em seu coração, ele abriria espaço para ela também. Mas ele não conseguiu fazer isso, então ela se contentou com o legado dele. Porque uma coisa que a matriarca sempre soube e focou foi o futuro. Foi por isso que ela, mais do que qualquer outra pessoa, ficou abalada com a morte de seus netos. Aqueles 3 meninos e sua irmã significavam mais para ela do que o único filho que ela foi capaz de dar ao marido. Eles eram a prova de seu trabalho árduo e de sua dor, a prova de que os anos que ela passou sem ser amada e intocada por um homem não foram em vão. E agora 2 deles estavam mortos. Cole estava certo ao dizer que não haveria paz. Seu filho devia dever ao pai, mas eram os netos que se importavam com ela. Eram eles que a visitavam nos feriados, iam com ela à igreja aos domingos e depois ao templo nos outros dias. Cole se afastou, mais próximo de seu avô do que dela, mas ele era tudo o que ela queria. Mesmo assim ela o deixou ir e se concentrou em seus irmãos, eles trariam sua realização. Eles se tornarão os gigantes de uma geração que ela tem lutado para trazer a este mundo. Então eles se foram, os meninos dela se foram. Era irônico como a morte de seus irmãos foi o que trouxe Cole de volta para ela. E desta vez ele estava mais do que pronto para seguir instruções, pronto para se tornar muito mais do que ela jamais imaginou. Um gigante de uma geração, um senhor da guerra, um vilão, um herói, um tirano, um rei. Tudo isso e muito mais. E foi por esse motivo que, quando Siena Corp apareceu, ela havia tirado a poeira de sua antiga licença de direito e saído de sua parte da casa pela primeira vez em quase 2 anos. Sua presença nos terrenos da propriedade era suficiente para causar uma pausa em todos os lugares por onde passava. Ela era velha, mas ainda parecia bem. Seus Cades dançaram nas sombras e em seus disfarces e alter ego enquanto a observavam e protegiam. O poder era inebriante, e ela quase se esqueceu de como era bom flexioná-lo. Desta vez, porém, ela o estava usando para a família. Ela entrou no prédio principal mantendo as costas retas enquanto era homenageada e saudada pelos guardas e trabalhadores. Os principais guardas da família a seguiram quando ela virou na esquina e ficou cara a cara com Teila. Avó, ouvi dizer que você saiu de seus aposentos. Já está na hora? A matriarca sorriu. A doce menina tinha um grave problema lá em cima, mas era eficiente, perigosa e talentosa. Tudo isso a matriarca ficaria feliz em usar, mas o que mais importava para ela era seu útero. Pois ela também será como ela e inaugurará a próxima geração, e quão gloriosa será a geração. Meu querido, desculpe por fazer você esperar tanto. Agora venha comigo, a partir de agora você será meu assistente de atuação, nós 2 cuidaremos de todos os assuntos de Cocoon, aquele jogo dele e ganhando mais poder. Ela seguiu em frente, e Teila seguiu atrás dela, igualando a velocidade de sua cadeira de rodas para ser alta o suficiente para permanecer a 1,5 metros atrás da velha senhora que caminhava rapidamente. O que significava algo, já que ela não se movia como seria de esperar de alguém da sua idade. Eles chegaram ao escritório onde estavam reunidos alguns guardas, 2 facções diferentes de ambos os lados. Ela não diminuiu a velocidade e passou pelas portas, para grande desgosto dos guardas que acompanhavam a delegação da Siena Corp que tinha vindo ver Cole. Tudo bem pessoal, tudo o que foi dito, acordado ou que está em discussão é totalmente nulo e sem efeito, sem a presença do meu cliente e de seu representante legal, sua reunião não tem muita utilidade aqui. Porém não se preocupem, eu estou aqui agora. A matriarca disse enquanto se sentava ao lado do patriarca, para sua surpresa. Quem é? Perguntou um dos delegados, enquanto a matriarca sorria e pegava a xícara de chá do marido com as próprias mãos, soprando suavemente antes de beber. Perdoe-me por não me apresentar, meu nome é Hinata Arashikage. Porém minha família e todos os outros me chamam de matriarca. Sou o consultor jurídico e representante do Sr. Cole Alexander Knight, tudo sobre seus negócios, trabalho e suas ações recém-adquiridas passe por mim.
Acontece que eu também sou a avó dele. Agora isso está fora do caminho, como posso ajudá-lo? Fim do capítulo. Capítulo 55 Malakai Negro. O elevador chacoalhou enquanto subia e saía do primeiro andar. A viagem não demorou muito, então Cole adiou a verificação de suas notificações até voltar à loja. No momento em que a porta se abriu, Cole ficou cara a cara com o trabalhador assim que saiu do elevador. O rosto sorridente era de aborrecimento, pois Cole sentiu que talvez ele tivesse tido uma vida mais fácil se isso funcionasse, tivesse fornecido um pouco mais de informação. Porém ele também não perguntou o que iria enfrentar e que entrar e sair foi um descuido de sua parte. Ele ficou arrogante, esse andar era bem mais difícil que o anterior. Só porque ele ficou forte o suficiente para enfrentar a maioria, se não todas as ameaças que os alienígenas e jogadores de Nijat poderiam lançar em seu caminho, isso não significava que ele havia se tornado invisível. Além disso, ele também estava 1 ou 2 dias atrasado para a festa do segundo andar, e alguns outros jogadores já haviam assumido a liderança nisso. Ele levantou o braço, por um momento, pedindo ao trabalhador que esperasse enquanto ele examinava suas notificações. Você concluiu o primeiro andar do calabouço das profundezas ocultas de San Luisa. Mais 5 pontos de estatísticas, mais um caixa de saque de classificação de ferro. Você ganhou 23.000 XP. Nível aumentado para 18. Mais 2,8 para todas as estatísticas, mais 2,0 pontos de estatísticas. Mais 12 pontos de estatísticas para inteligência. Inteligência agora é bronze rank X. Mais 12 pontos de estatísticas para carisma. Carisma agora é bronze rank X. Attunement agora é bronze rank V. Cole ignorou todo o resto e entregou o saco cheio de peças de Goblin para o trabalhador. Toda a sua incursão no primeiro andar levou pouco menos de 5 horas. Foi muito mais longo do que ele esperava, e isso porque o primeiro andar era extremamente amplo. E mover-se de uma ponta a outra teria levado 30 minutos de caminhada em ritmo de garota, sem mencionar matar goblins. Se ele tivesse que ser tolerante consigo mesmo, Cole sabia que ele era extremamente rápido, um grupo inteiro levaria o mesmo tempo, se não mais, para passar pela sala. E não porque os goblins e hobgoblins fossem particularmente difíceis de derrotar, mas por causa do fato de que todo o chão estava preso com órgãos semelhantes a sacos com inscrições mágicas que explodiam no exato momento em que você pisava nele. E na maioria das vezes essas armadilhas eram inevitáveis. Se você soubesse o que procurar, veria a armadilha chegando, mas se não soubesse, explodiria. Era necessária intensa concentração e trabalho de pés para poder escapar dessas armadilhas, por nada mais que o grande volume de todas elas. Foi tão chato. Há cerca de 600 cadáveres lá, se você precisar de uma estimativa exata, seriam 389, e esses são apenas os de fato, bem, de qualquer maneira. Os 221 cadáveres de goblins restantes estão em sua maioria em pedaços, mas eu peguei todos eles. Pelo valor pelo qual você os comprou, eu diria que você me deve 38 pratas, 900 bronzes, 30 trison e 900 tibons. Se você vendesse os cadáveres espalhados pela metade do preço, seriam 22 trisons sem bronze, então, no total, 51 trisons. Essa é uma quantia irrisória por quase perder minha maldita vida. Cole rosnou enquanto olhava para o trabalhador que tinha uma sobrancelha levantada em diversão. Bem, este é apenas o primeiro andar e as crianças quando recebem suas estatísticas aos 13 anos são capazes para limpar este andar, desde que, é claro, eles façam isso em equipes. Cole franziu as sobrancelhas, levantou a mão e colocou-a sob o queixo. Ele tinha lido isso no fórum, simplesmente passou despercebido. Havia uma teoria em andamento de que o sistema de força em geral para este andar era muito maior do que o anterior, e especulou-se que poderia realmente escalar os jogadores mais altos neste evento. Portanto, embora houvesse aspirantes e NPCs de níveis iguais aqui, estranhos são os o NPC seria muito mais forte que o aspirante. Porque se o fator de força dos jogadores normais for 2, então para aqueles neste andar especula-se que seja 3 ou 4.
Bout 01 of 10 completed. Bem, eu não deveria continuar. Você está esperando muito, senhor. Todos os seus pedidos foram preparados e garanto-lhe que ficaria muito satisfeito com o nosso trabalho. Disse o trabalhador, direcionando a conversa para águas diferentes. Provavelmente na tentativa de acalmar as coisas ou salvar a face de Cole. Cole apenas deu de ombros e o seguiu. Eles voltaram para o segundo andar e depois subiram ainda mais para um terceiro andar que Cole não percebeu que estava lá. O terceiro andar parecia mais uma área de armazenamento com alguns quartos diferentes disponíveis. Era muito mais limpo e havia muitas pessoas vestidas com roupas requintadas para servir na frente de cada um dos quartos. O trabalhador virou-se para Cole e disse: esta parte da loja é reservada apenas para nossos clientes VIP, e você, senhor, é mais do que adequado. Por favor, venha por aqui. O trabalhador dirigiu enquanto conduzia Cole até uma porta com o número 7. Após abri-lo, Cole foi conduzido a uma sala de aparência bastante aconchegante, com assentos de couro e um ambiente muito confortável. Havia vários pacotes embrulhados sobre a mesa no meio da sala. Por favor, reserve um tempo para examinar os produtos. Se você tiver alguma reclamação, basta falar com o garçom na porta e perguntar por Bob, então estarei com você. Com isso dito, o trabalhador saiu da sala, no momento em que o nome que ele se apresentou mergulhou na cabeça de Cole. Então esse é Bob, não faz diferença, eu acho. Cole então voltou sua atenção para os equipamentos sobre a mesa e começou a trabalhar para identificá-los. Conjunto de roupas de caçador de recompensas do demônio noturno, tipo, armadura de tecido, efetivo, bronze rank e a silver rank X, efeitos, mais 120% para ações furtivas, mais 300% defesa contra ataques classificados bronze, mais 150% defesa contra ataques classificados ferro, mais 75% de defesa contra ataques classificados como prata. Resistente a danos cortantes e perfurantes, autorreparação, autolimpeza, habilidades, menor que fade, maior que chameleon, maior que high jump, maior que track, maior que bound to call, word breaker, night. Todos os conjuntos devem ser usados para ativar o bônus. Calças pretas, com botas pretas tendo seu quinhão de fivelas demoníacas góticas. O mesmo acontecia com o cinto da arma que se estendia em torno de sua cintura para segurar coldres para armas em seu quadril, e embainhado para uma espada que pendia atrás de sua cintura, logo abaixo de suas costas. A camisa interna era azul meia-noite com detalhes prateados. Ele usava uma jaqueta preta com uma cruz pendurada sobre a lua cheia. O cinto da arma tinha pequenos orifícios para guardar balas, e a parte interna da jaqueta tinha bainha para atirar facas. Para trazer à tona o conjunto estava uma máscara facial que cobria apenas a boca e o nariz. Era feito de algum tipo de material que parecia tecido ao toque, mas na verdade era bastante resistente. E então, para finalizar o conjunto, havia um cowboy preto, completando o visual gótico e bad boy do caçador de recompensas. Cole poderia jurar que ouviu um violão tocando a máscara da música tema do Zorro ao fundo. Cole simplesmente disse com um sorriso: eu gosto disso, eu gosto muito disso. Prazeres simples como esses eram a única coisa que poderia lhe trazer alegria agora, pelo menos por enquanto. Ele parecia absolutamente durão. Um novo visual icônico para um novo piso. Cole desviou o olhar para o que viria a seguir. Ele desembrulhou o próximo pacote, uma espada curta feita de aço azul meia-noite que era escuro, quase preto. Correndo perpendicularmente havia um sulco no meio que era vermelho e tinha gravuras de runas. Cole a pegou e sibilou quando sentiu uma ferroada na palma da mão. Ele tentou soltar a lâmina, mas não conseguiu. Espada amaldiçoada. Black Cronos encontrou um novo mestre. Que porra é essa? Cole perguntou enquanto as estatísticas da espada apareciam, e era diferente de tudo que ele já viu. Arma: Black Malakai, tipo, espada, nível, 0, classificação, ferro, gênero, crescimento. Atributos: demoníaco, amaldiçoado, efeitos, mais 3,5% para todas as habilidades de ataque, Maldical Lot a cada 3 ataques sucessivos,
Todas as habilidades de espada custa saúde para usar. Habilidades: menor que Black Cut, maior que menor que Half Drive, maior que menor que Black Demon Swordsmanship, maior que. Porra, essa espada era uma má notícia. Não havia barra de saúde ou atributo no Titan Rising Online, mesmo agora em um novo andar que é essencialmente um novo universo em comparação com o Titan Rising Online original. Isso significava que toda vez que ele usasse as habilidades desta espada ele ficaria doente ou fraco. Eventualmente isso iria matá-lo, ou não. RR escapou de uma bala com aquela, graças a Deus pela constituição demoníaca. Cole disse enquanto ria alto de felicidade. Agora, vamos ao prato principal. Capítulo 56 Obsidiana Azul e Safira Negra. Cole desembrulhou o próximo pacote coberto, expondo 2 revólveres pretos foscos com destaques em azul e vermelho. O martelo das armas, entretanto, era de um ouro brilhante, que parecia deslocado do resto do corpo. Cole pegou os 2, notando um pouco que um tinha um pouco mais de peso que o outro. Aquele com um pouco mais de peso era mais curto e um pouco volumoso, enquanto o outro revólver mais leve era mais longo e mais leve. No entanto, ambos os revólveres tinham 8 canos rotativos para munição e, na verdade, eram a mesma arma, mas com aparências diferentes. Mais uma vez, Cole sentiu uma ferroada nas mãos, que o encheu de apreensão quando a página de estatísticas das armas apareceu. Armas amaldiçoadas Obsidiana Azul e Safira Negra encontraram um novo mestre. Arma: Obsidiana Azul, tipo, revólver, poder, nível 0, classificação, ferro, gênero, crescimento, status, par. Atributos: demoníaco, amaldiçoado, alma. Efeitos: mais 25% de dano em todos os tiros, mais 35% de dano em todos os tiros de habilidade. Todas as habilidades custam saúde para serem ativadas, 50% de chance de Amaldical Bleed ser ativada, 50% de chance de perfurar armadura de prata. Habilidades: menor que toque duplo, maior que menor que tiro obsidiano, maior que. Arma: Safira Negra, tipo, revólver, alcance, nível 0, classificação, ferro, gênero, crescimento, status, par. Atributos: demoníaco, amaldiçoado, mental. Efeitos: mais 25% de dano a todos os tiros, mais 35% de dano a todos os tiros de habilidade. Todas as habilidades custam saúde para serem ativadas, 50% de chance de Amaldical Perturbada ser ativada, 50% de chance de perfurar armadura de prata. Habilidades: menor que Double Tap, maior que menor que Sapphire Sniping, maior que. Cole assobiou, ele não estava mais tão abalado pelo fato de que tanto a espada quanto as armas exigiam sua saúde para poder utilizar suas habilidades, em vez de suas reservas de energia. De qualquer forma, havia uma habilidade que lhe faltava gravemente, e essa era uma maneira de infundir energia em suas armas. Esta era uma habilidade comum para a maioria dos jogadores e, embora fosse incomum, não era exatamente rara. Você só precisa de um prisma que foi experimentado e testado para ser capaz de fornecer qualquer tipo de habilidade de infusão de energia. Então, novamente, ele poderia influenciar a obtenção dessa habilidade até certo ponto, talvez praticando e tentando utilizá-la. Talvez ele conseguisse isso em sua próxima atualização racial ou quando deixasse de ser um maricas e escolhesse uma aula de uma vez por todas, em vez de apenas dançar em torno de todo o assunto. Cole equipou tudo o que ganhou e depois se virou para olhar no espelho à sua frente. Ele ainda estava muito preocupado com sua altura, mas o equipamento cresceu e encolheu para caber nas pessoas que o usavam. Então ele pelo menos sabia que usaria isso por um tempo. As roupas acabariam ficando redundantes, é claro que ele poderia facilmente enlouquecer e usar aquela combinação rigente para combiná-las com seu traje furtivo, mas isso só seria possível quando ele estivesse em um andar que lhe daria acesso a todo o seu inventário. Bem, Rob Van Damme, estou bem. Cole não chamou ninguém em particular, ele reduziu o fator intimidador, lendário de caçador de recompensas a 1 T. Agora ele só tinha que seguir em frente para sua próxima aventura.
Ele se virou e foi até a porta da sala e depois se virou para o trabalhador que estava ali. Por favor, você pode chamar Bob para mim. O trabalhador deu um aceno rígido e foi embora. Assim que ele fez isso, Cole convocou sua folha de estatísticas. O equipamento não lhe dava nenhum bônus de estatísticas, mas estava tudo bem. Com o que ele tinha agora ele era bastante perigoso. Ele estava prestes a prosseguir quando percebeu que ainda restava um único pacote. Era longo e embrulhado em couro marrom e de alguma forma havia caído da mesa e seguido por baixo dela. Cole pegou e desembrulhou. Ele sentiu sua respiração ficar presa na garganta quando uma criatura de extrema beleza se apresentou à sua frente. O rifle tinha 1 metro de comprimento, apenas o suficiente para seu tamanho, embora tivesse alguns centímetros no cano. A coronha era preta, assim como tudo o mais que ele havia ganhado, mas era de madeira, e pelos grãos em seu corpo Cole podia ver linhas douradas e azuis de energia pulsando sob seu olhar. O barril era de prata, com sigilos e runas. E então havia a mira preta e um pequeno invólucro na lateral que continha 6 balas de bronze de 7 polegadas de comprimento com pontas vermelhas brilhantes. Arma. Rifle Rain Ranger customizado, tipo, arma, alcance de precisão, 0 a 800 metros, alcance, 0 a 100 metros. Classificação, rank ouro e efeitos, mais 200% de dano normal por tiro bem sucedido, mais 100% dano demoníaco por tiro bem sucedido, 50% de chance de drenar vida e energia dos alvos atingidos. Habilidades, menor que Double Tap maior que Eagle Sight maior que Ramming Shot maior que Spiral Needle maior que. Esta era uma arma de boa classificação e, francamente, nenhuma do que Bob havia oferecido a ele estava aqui. Tudo estava diferente, e era estranho como ele não tinha notado as armas, e como logo depois de ver isso, ele também notou o conjunto de uma dúzia de facas de arremesso de classificação bronze que deveriam entrar em sua jaqueta. Cole suspirou, algo estava acontecendo com este lugar. Ou no final pode ser apenas uma escrita preguiçosa. Agora, para as estatísticas. Aspirante, com menor que World Breaker, Knight, classe, NA. Nível, 18-20 avos, 1678 9.000 avos, raça, Rain Spawn. Títulos, Connoisseur Selvagem, Anti-Herói, Guerreiro, Progenitor, Genocídio, Rambo Comando, Assassino em Massa. Dinheiro, Tibons, 248, Tissons, 286, Tigons, 2325. Energia, 150-286 avos, alinhamento, caótico neutro, vidas, 10. Buffs, mais 15% de dano, mais 200% de habilidades alimentares, mais 50% de dano a todos os alinhamentos, mais 70% de dano, habilidade com armas de fogo, 100% de dano a espécies ameaçadas e inimigos solitários, mais 10% para todas as estatísticas ao enfrentar mais de 5 inimigos, dobra a cada mais 0 inimigos, permanentemente mais 5 pontos a cada 50 inimigos mortos em um único conflito. Arma primária, Rifle Ranger Rain, arma secundária, revólver amaldiçoado de safira negra, revólver amaldiçoado de obsidiana azul, espada amaldiçoada de malacai negra. Armadura primária, conjunto de caçador de recompensas do demônio da noite, armadura secundária, NA. Grupo, NA, equipe, NA, guilda, NA, aliança, NA, facção, caçador de recompensas, segundo andar. Carisma, sedução, bronze e X, 0050, controle mental menor, ativo. Percepção, domínio, bronze X, 43 100 avos, aeronauta, passivo, olhos buscadores do pecado, passivo. Inteligência, tecnopatia, bronze e X, 0050, mente blindada, passivo, Sin-Eater, ativo, Tecnoman, passivo. Destreza, bronze X, 73 100 avos, Spectral Rover, ativo. Sintonização, bronze V, 03, 45, gravidade, maestria, adaptável, passivo, constituição demoníaca, passivo. Conhecimento, mestre de artes marciais, atirador especialista.
Pontos de atributos, 3. Cole estava feliz, com todo o problema relacionado ao equipamento fora do caminho, ele estava bem e realmente preparado para enfrentar este mundo. Ele poderia completar suas missões de recompensa descendo andares sucessivos do Wandering Heart Dungeon, mas não havia mais necessidade ou utilidade para isso. Porque o que ele realmente queria fazer era ver este mundo, se este mundo e muitos outros que viriam fosse o que seria o futuro da Terra então. Ele precisava criar raízes. Ele tinha que entender como funcionava, em quem confiar, em que investir e, acima de tudo, tinha que ter certeza de que mataria tudo que valesse a pena antes de partir. Ele teve 2 semanas para fazer isso. Este evento não foi uma corrida até a linha de chegada, mas uma maratona. Cole sabia agora que estava jogando um jogo totalmente diferente do resto dos 5 milhões de outros jogadores. Talvez poucos dentre esse número tenham percebido o que estava em jogo e estivessem fazendo movimentos. De qualquer forma, compreender esse universo digital consumindo outros universos para torná-los parte de si mesmo, seria uma forma de sobreviver. A porta se abriu e o Bob entrou, vestido mais como o chefe de um estabelecimento com camisa branca, chapéu e charuto na boca. O único problema é que ele não era mais um homem baixo e corpulento, mas um orc enorme e pesado. Se não fosse pela semelhança, Cole teria pensado que era uma pessoa diferente. No entanto, ele levaria tudo com calma. Vejo que você não está abalado com minha nova aparência, impressionante. Como estão suas novas armas e equipamentos, senhor? Cole, espero que sejam do seu agrado. Ele perguntou enquanto se sentava em frente a Cole. Nenhum deles é o que você ofereceu anteriormente, me fazendo pensar por que passar por todo esse estresse. Mas eles parecem bons e são coisas que eu usaria até o fim dos meus aventureiros, então estou satisfeito. Para você, no entanto, não darei o que estou oferecendo agora. Quanto custaria a localização do núcleo da masmorra para a masmorra do coração errante? Bob era um profissional, ergueu uma sobrancelha e depois riu ao olhar para Cole com um pequeno sorriso. Então ele se inclinou para frente. Esse Dungeon Core é diferente de tudo que já existiu, nenhum núcleo foi capaz de se manter escondido por tanto tempo, e os andares que ele criou deram origem a algumas das pessoas mais poderosas deste mundo, para silenciá-lo para que o conhecimento desse núcleo não seja revelado. Outros como eu, por outro lado, pagariam muito por essa informação, pois isso me renderia muito mais dinheiro. Então, honestamente, não posso colocar um preço nisso. Informações dessa magnitude que podem afetar o crescimento do poder de uma nação inteira custariam pelo menos 1 bilhão de ouro, acredito que você os chama de tigons. No entanto, se você mesmo conseguir obter o núcleo e, digamos, plantá-lo em um ambiente controlado de sua escolha, talvez no mundo de onde você veio, você seria capaz de treinar guerreiros poderosos, criando uma força própria para colocar o poder em suas mãos para a luta que certamente virá. Você também seria capaz de apresentar o sistema anteriormente para o seu mundo, pelo menos para as pessoas que servem você de qualquer maneira. Quem diabos é você? Foi a única pergunta que Cole pôde fazer em estado de choque com o que acabara de ouvir. Ele estava certo no final. Algo estava acontecendo. Fim do capítulo. Capítulo 57 Ofertas. Há muitas coisas que posso dizer que sou, mas dentro do grande esquema do alfaverso não há uma palavra para o que eu sou. Então, pelo bem de nossas conversas e de sua sanidade, você pode me chamar de estalajadeiro Bob. O que é engraçado é o que eu sou apenas um estalajadeiro. Agora, à luz de sua descoberta e das conversas sobre liquidação monetária, o homem de negócios que há em mim diria para você me vender. Mas Cole, você está entre um selecionado número de indivíduos que são muito, muito importantes na sobrevivência do seu mundo. Você é do interesse de algumas pessoas muito poderosas e isso é tanto ruim quanto bom. O equipamento que você usa agora é uma espécie de oferta de paz, e a informação que estou lhe dando sobre o núcleo da masmorra também é um investimento. No entanto, tudo isso teria um custo e você eventualmente terá que pagar o que lhe é devido, goste ou não.
E antes que você diga qualquer outra coisa, eu receio que você não possa se dar ao luxo de dizer não ao que foi oferecido a você. Terra, seu universo está prestes a se tornar um terreno congestionado entre múltiplas facções de poder, e você não tem até o 25º andar, como Brogan Bizet fez para você acreditar. O 5º nível é um limite, há uma razão pela qual mais vagas foram disponibilizadas para outros indivíduos no momento em que o 2º andar foi aberto. Essas contas dariam às pessoas acesso ao universo digital e a todas as suas vantagens, porém nesse ponto o limiar mínimo de população necessário para que o mundo digital comece a influenciar a sua realidade já teria sido atingido. Então seria uma invasão. Primeiro haveria masmorras, o sistema primeiro tentaria selecionar e controlar sua sociedade, mantendo você alerta contra ondas e mais ondas de inimigos. Nesse ponto, apenas armas, edifícios, ferramentas e itens derivados do universo digital seriam capazes de funcionar e causar danos significativos às masmorras. A partir daí, as forças dos primeiros 5 andares, incluindo este mundo, comprariam certas masmorras que não foram limpas e usariam isso como plataforma de lançamento para enviar suas forças para o seu mundo. Isso gera mais conflitos e, como eu disse, só quem tem contas pode ter esperança de revidar. Não haverá pessoas suficientes para manter a população humana coletiva do seu universo acima da marca de 50%. No entanto, Sr. Cole, você pode estar preparado. Você pode semear sua própria masmorra, ou talvez algumas, se conseguir colocar as mãos em alguns núcleos. Quer você chegue ou não ao 5º andar, uma vez alcançado, vestígios do sistema teriam se infiltrado em seu mundo e esses traços são as masmorras e seu poder. Você pode então usar isso a seu favor. Além das contas disponíveis, dependendo do nível da masmorra. Certa quantidade de pessoas seria capaz de obter suas próprias contas, e isso ajudaria um pouco mais o seu pessoal. Ou você ainda pode simplesmente vender o núcleo para mim e ganhar muito dinheiro que poderá usar para se estabelecer na nova ordem mundial que está por vir. A escolha é sua. De fato, foi uma grande escolha a ser feita. Cole não se importava com ninguém além de sua família, seu próprio povo e a segurança deles era o que mais importava. No entanto, o caminho para o verdadeiro poder é muito mais difícil. Dinheiro é poder, mas dinheiro é finito. No entanto, Dungeons era um negócio lucrativo, Cole tinha visto a roupa que Bob, o estalajadeiro, tem aqui, ele mesmo teria que recuperar esse núcleo. Muito bem então, com tudo o que você me contou, se for verdade então acho que vou guardar essa informação bem guardada, pelo menos até estar pronto para usá-la ou decidir vendê-la. Eu deveria ir, mas há algo que gostaria de descobrir, já que parece que você é uma espécie de corretor de informações. Cole disse, fazendo Bob rir enquanto se recostava em sua cadeira com um sorriso. O que é se você quiser saber, mas tenha em mente que informações minhas vão custar caro, então esteja preparado para pagar. Bob disse, enquanto Cole assentia e perguntava. Estou procurando por um homem, um fora da lei chamado Izanagi Tsurugi, ele deveria estar andando com uma gangue chamada Blood Lotus. Se você puder me indicar a direção certa, ficarei muito feliz. Cole disse com falso entusiasmo. Bem, longe de mim impedir um homem em uma missão suicida. Izanagi Tsurugi, popularmente conhecido como Lotus Sanguíneo. Ele é do seu universo, devo acrescentar, de algumas das incursões anteriores do sistema e comete muitos erros na tentativa de consumir infinitamente mais universos para se tornar mais real. De qualquer forma, ele convocou ele e toda a sua sala de aula aqui, e embora tenha havido variações da Terra nos muitos universos que o sistema engoliu, de alguma forma, isso o arrancou do seu mundo, trouxe ele e seus colegas de classe para cá e depois deixou um bando de adolescentes com potencial extremo correndo por aí criando o inferno e a guerra e causando estragos. O Code de classificação prata, ou pelo menos ter uma habilidade que garantiria que você pudesse matá-lo com um golpe, ou incapacitá-lo por tempo suficiente para fazê-lo.
No entanto, não deve ser muito difícil para você, as armas que você possui são perigosas e se traduziriam bem em alguns andares ou universos que você experimentara. De qualquer forma, Izanagi surge assombra e aterroriza as cidades fronteiriças entre Verdant Viloria e Evergreen Kaman. Então você teria que ir para o oeste, mais fundo na selva da fronteira. A recompensa que você pode encontrar lá não tem fim e você poderá ganhar algum dinheiro. Esta é uma informação geral, mas deixe-me dar uma mais específica. Izanagi é conhecido por utilizar um conjunto de estatísticas de força, agilidade e destreza, tornando um combatente corpo a corpo extremamente focado. Chegou a informação de que você também é formidável de perto, mas não tem as estatísticas que ele tem. Ele cavalga com 50 homens e mulheres, nunca ultrapassou esse número, e quem quiser fazer parte de sua tripulação tem que derrotar e matar um membro para entrar, o que significa que todos com quem ele cavalga são perigosos. Eles têm 4 bases pelas quais circulam após seus ataques: Yetis Canyon, Deron Swamp, Yetis Forest e New Hometown. Vou desenhar um mapa que você pode usar para chegar lá. Embora você tenha que ter cuidado, há coisas piores do que a gangue do Lotus de Sangue no Oeste Selvagem. Isso custaria 800 pratas, meu bom senhor. Bob terminou com uma risada. Cole ergueu uma sobrancelha, depois suspirou enquanto ele entregou o dinheiro. Ele se levantou, o que, francamente, ainda era muito baixo, pois ele teve que olhar para Bob. Cole praguejou silenciosamente. Na vida real ele tinha bastante altura. Espero que ele saia desse estágio de desova o mais rápido possível e ficar mais alto. Ele tirou o chapéu para Bob e saiu, voltando para as instalações do Cradle para fazer um pequeno seguro. Mas antes de sair, Cole comprou alguns suprimentos de acampamento. Ele estaria na estrada por algum tempo, e na maioria das vezes as vilas e cidades espalhadas por San Luisa estavam a dias de distância, mesmo usando uma montaria mecanoide, então ele teria que encontrar um lugar para acampar e descansar. Ele saiu da loja de Bob, totalmente equipado, quando descobriu dois homens jogando correntes brilhantes ao redor do corpo mecanoide de Morgan. O lobo não fez nada além de rosnar para eles, mas ele ainda ficou de fora, e mesmo enquanto tentavam arrastá-lo para longe, Morgan ainda cravou as patas no chão. Cole sacou seus revólveres e disparou bem no pé da pessoa que ele suspeitava estar liderando essa multidão de pessoas que tentavam roubá-lo. O tiro foi alto, ecoando por toda a rua enquanto Cole chamava toda a atenção para si. "Que porra você pensa que está fazendo?" Ele perguntou, com fúria absoluta no rosto, mas descobriu que ele reconheceu uma das pessoas que estava roubando dele. Era o mesmo cara do primeiro andar que trouxe seus torneiros para atacar Cole quando ele estava fugindo do Coliseu. O resto deles parecia ser nativo, e muitos deles tinham distintivos de bronze no peito. Cole suspirou, reconheceu os distintivos de deputado. Acho que não poderia ser evitado. Ele realmente iria acabar tendo problemas com a lei. Fim do capítulo. Capítulo 58 Conflito. Esta aqui é uma montaria não registrada, então estamos adquirindo-a para uso de um de nossos deputados. É necessária para manter a lei nesta cidade. Quem é você, civil? Um dos deputados perguntou, com um sorriso zombeteiro no rosto enquanto olhava literal e figurativamente para Cole de seu poleiro acima de um cavalo que era metade máquina e metade carne. Cole o considerou por um momento, tentando ver se valeria a pena fazer um movimento. Ele se virou para olhar para Morgan. O lobo gigante mecanoide parecia não poder ser incomodado, pois não havia feito um único movimento durante toda a tentativa de arrastá-lo para longe. Cole também não achava que aquelas correntes brilhantes estivessem funcionando. "Morgan, venha aqui", Cole chamou, e para sua diversão e choque de todos os outros, Morgan se levantou do chão, ficando de pé com seus 2 metros de altura, da pata à orelha. Ele era enorme em termos de pessoas normais. Para Cole, ele era absolutamente enorme. O Direwolf se aproximou e caiu no chão para Cole subir em suas costas. Havia um conflito aqui, mas Cole preferia lidar com isso depois de ter lidado primeiro com a instalação berço. Ele não queria que eles fossem
acidente, que tiraria sua vida agora. Se isso acontecer, seus itens serão perdidos, exceto o equipamento vinculado. E embora todo o seu equipamento e dinheiro estivessem vinculados, o mesmo não poderia ser dito dos prismas em seu inventário e dos itens que ele recebeu da caixa de saque depois de concluir o primeiro andar da masmorra. Havia uma história nisso, mas ele queria sair da cidade antes de abordar o assunto. Ei! Collie gritou, e Morgan saiu correndo, diminuindo a distância entre o armazém geral e a instalação berço, ignorando completamente todos os gritos e relatos dos chamados oficiais da lei que tentavam roubá-lo em plena luz do dia. A instalação não era muito longe e Cole pulou de Morgan e caiu no chão com muito mais facilidade do que ele esperava. Essas roupas novas eram realmente outra coisa. Morgan, se eles tentarem levar você embora de novo antes de eu voltar, aleije-os. O lobo gigante soltou um presente, liberando um jato de vapor pelo nariz como um sinal de que tinha ouvido Cole. Collie entrou na instalação, ignorando todos os jogadores enquanto rapidamente encontrava um berço vazio e então entrou. Ele fez todas as defesas necessárias e então saiu do berço, apressando-se como queria, talvez fora da cidade antes de ter que enfrentar alguns deputados corruptos. O que levanta a questão de como ele sabia que eram deputados, mas Cole estudou psicologia e ciências políticas. Ele era basicamente um atleta com cérebro. Ele sabia muito bem como lidar com as pessoas, ou pelo menos como fazer uma leitura delas e agir de acordo com a situação. O amor o cegou para as merdas de Sarah. Ou talvez não fosse porque ele era cego, seu coração estava obcecado por ele ter ignorado todos os sinais até que ficou uma bagunça quebrada e completamente despedaçada. Collie balançou a cabeça e estremeceu, embora ainda estivesse bem fresco, ele não tinha ideia do porquê o pensamento de sua ex-noiva passou por sua cabeça, ele realmente esperava nunca mais vê-la. Você, como ousa fugir da lei? Como ousa mostrar tanto desrespeito a um oficial da maldita lei? Collie ergueu as sobrancelhas para a pessoa que falava, era o aspirante que provavelmente era o número 5 ou 6 em sua lista de mortes depois dos idiotas que tiraram seus irmãos dele. Por sorte, essa desavença em particular estava apenas dentro do jogo, ou não, afinal, isso era realidade, todos eles simplesmente percebiam isso de uma maneira totalmente diferente. Mas o fato de ele tê-lo encontrado novamente significava que havia algum karma entre eles. Oficial da maldita lei, que você literalmente acabou de citar The Harder They Fall. Não sei se devo me encolher com sua cafona ou pagar uma bebida para seu incrível gosto em filmes. É raro ver alguém que aprecia o clássico. Mas, novamente, você está fodendo comigo, e eu sei que você sabe o que acontece com as pessoas que fodem comigo. A última vez que você tentou com seus amigos aspirantes, eu dizimei todos eles e não tinha nem metade da força como estou agora. Vocês acham que esses distintivos vão salvá-los? Qualquer um de vocês, saiam da minha frente, rapazes. Ou vou pintar a rua de vermelho com seu sangue e deixar chumbo em seus crânios. Collie gritou com eles, chamando a atenção para o que estava acontecendo enquanto colocava as duas mãos nos revólveres. Esse é aquele cara do demônio Raen. Alguém gritou, um dos muitos aspirantes parados em frente ao berço. Espere, esse é Cole Knight, o cara que entrou primeiro no segundo andar. O que ele ainda está fazendo na cidade inicial? E quem são esses caras que o ameaçam? Alguém perguntou. Você estava morando debaixo de uma rocha, não ouviu a notícia. Seus 2 irmãos mais velhos foram assassinados, e então ele foi atacado, eles tentaram matá-lo. Outra voz respondeu, e isso foi o suficiente para fazer a bola rolar. Atacado? Isso é um eufemismo. Eles enviaram uma equipe de ataque inteira atrás dele, e ele os eliminou. Caramba, ele até acabou protegendo as pessoas que foram enviadas para salvá-lo. Foi como assistir a luta do Capitão América ou algo assim, foi uma loucura pra caralho. Sim, ouvi dizer que as habilidades do jogo agora estão se manifestando na vida real, claro que acho besteira já que não entendi nada. Mas ouvi falar da saga Cole Knight, ainda não acredito nessa merda sobre ele ter poderes, mas vi os vídeos na internet.
Ele é um monstro com certeza. Embora a maioria das analogias usadas pelas pessoas que assistiam tenham passado pela cabeça dos habitantes locais, elas ainda entenderam a essência básica. Esse ser baixinho do tamanho de um goblin não era para ser fodido, e como foi seu mais novo deputado que arrastou todos eles para essa situação, eles não tiveram escrúpulos em deixá-lo como bode expiatório. Havia muitas testemunhas oculares ao redor para que eles pudessem fazer o que queriam. Dentro dos limites de San Luisa, eles tinham tanto poder quanto quisessem, mas no final ainda eram homens da lei, e havia um limite de besteira da qual poderiam escapar, especialmente contra um jogador que parece ter alguma medida de poder. Bem, parece que foi apenas um caso de confusão de identidade. Bom senhor, vou me certificar de que o deputado responsável por isso seja disciplinado, senhor, e muito apropriadamente, devo acrescentar. Você parece um bom caçador de recompensas, porque não você passa direto pela estação e escolhe as recompensas disponíveis, nós certamente o trataremos bem. Cole ergueu uma sobrancelha ao subir nas costas de Morgan. É mesmo? Bem, porque você não vai na frente, acontece que estou saindo da cidade em direção ao oeste para outro Balt, não há nada de errado em pegar outro ou talvez dois. Depois do seu deputado. Cole chicoteou esperando pelo deputado com um meio mexanoide e meio cavalo. Dawson, senhor. Cole, é o deputado Dawson. Cole acenou com a cabeça e então deu o sorriso mais brilhante que pôde, claro que eles não podiam ver, sua boca e nariz eram cobiçados. Mostre o caminho, deputado Dawson. Cole deu um pequeno sorriso ao aspirante, ainda assim não adiantava com a boca fechada. Mas olhar na direção do cara foi o suficiente para que ele soubesse que agora ele tinha total e inequivocamente a atenção de Cole, e não no bom sentido. Todos eles se viraram para sair, indo na direção da estação enquanto Cole os mantinha amarrados na retaguarda. Quando ele saiu com os soldados, ele ainda era praticamente um garoto que debatia o assunto enquanto todos os jogadores, aspirantes ao redor discutiam sobre ele. Para aqueles que tinham ligações com os habitantes locais, tiveram que explicar que tipo de pessoa ele é. Tudo se resumia a Cole ser um caçador de recompensas particularmente temível. Segundo alguns que o viram lutar, ele poderia enfrentar sozinho um exército inteiro, outros o embelezaram o suficiente para dizer que ele tinha capacidade para derrubar um governo, um país, um continente, um mundo. Então, aqueles que tiveram a sorte de ter habilidades de identificação, ou que tiveram a visão de percorrer o ranking mais uma vez para procurá-lo, puderam ver que seu nome não era mais apenas Cole Knight, mas sim Cole, o Wordbreaker, Knight, e sua posição havia mudado. Para a classificação geral de aspirantes, Cole, o Wordbreaker, Knight estava agora em 13º lugar e há pouco menos de 4 horas ele estava em 14.836. Parece que ele realmente é um destruidor de mundos. Fim do capítulo. Capítulo 59 Recompensas. A estação foi construída da mesma maneira que todos os outros edifícios em que ele já esteve, era maior por dentro do que parecia por fora. O delegado Dawson apontou-lhe a direção de um enorme quadro de avisos com dezenas de pôsteres colados. O ato de escolher uma recompensa não era tão complicado ou estressante. Tudo o que Cole precisava fazer era escolher uma recompensa e ela seria registrada como uma missão. Todas as recompensas poderiam ser enviadas a qualquer delegacia de polícia ou gabinete do prefeito em qualquer cidade ou assentamento para obter as recompensas exigidas. No entanto, todas as recompensas tinham classificações de bronze até recompensas de diamante. Cole não queria se estressar muito, ele ficaria na estrada por um tempo e teria que passar por algumas cidades em sua viagem até a fronteira. Ele não queria ser tirado muito do caminho, com caças de recompensas. Pelo menos não até que ele chegue ao seu destino. Cole deu uma olhada mais de perto em todas as recompensas que foram oferecidas, ele sabia que este mundo o desafiava um pouco mais por classificação do que o normal, mas ele ainda iria procurar um desafio de qualquer maneira. Ele precisava de algo forte o suficiente para oferecer recompensas mais lucrativas e que o expusesse a um pouco mais de ação do que ele esperava.
Como se tratava de uma maratona e não de uma corrida, não havia necessidade de correr para a frente na tentativa de chegar ao próximo andar. Mas ao mesmo tempo ele não poderia aceitar recompensas que tomariam muito do seu tempo e o deixariam preso neste chão enquanto ele se quebrava em pedaços em 2 semanas, ele tinha que ser esperto sobre isso. Então foi tendo esses fatores em mente que ele escolheu 3 recompensas para cuidar, 2 delas estavam na mesma cidade que estava a caminho de seu destino enquanto a outra atrapalharia um pouco seu caminho, mas ainda assim perto o suficiente da fronteira onde ele deverá procurar por Izanagi. Eles eram difíceis, mas não tão difíceis que ele não conseguisse finalizá-los a tempo. Recompensa 02, 10 menor que Iron maior que, vasculhe as profundezas do pomar amaldiçoado de Titus Boris e recupere 10 maçãs de uma macieira Jukiki. Recompensas, 200 pratas, 2000 XP. Recompensa 03, 10 menor que ferro maior que, um grupo de ladrões de cavalos mecanoides se escondeu no pomar amaldiçoado de Titus Boris. Intercepte-os e recupere os 3 cavalos mecanoides que eles roubaram. Condição: os ladrões podem ser capturados, vivos ou mortos, de preferência vivos. Recompensas: 500 pratas, 5000 XP, 1500 XP por ladrão capturado, vivo. Bout 04, 10 menor que Silver maior que, o assentamento mineiro de Red Salvation está sob o domínio de uma poderosa família de bandidos. Liberte o assentamento das garras do bandido. Condição: este bandido pode ser completado com um grupo ou equipe. Recompensas: 50 ouro, 7000 XP, mais 3000 XP para o maior contribuidor, mais 500 prata por bandido morto. O maldito pomar estava a cerca de um dia de sua posição atual. Havia um pequeno assentamento perto dele onde Cole poderia descansar, mas já era meio-dia agora, então ele provavelmente teria que acampar durante a noite e continuar sua jornada pela manhã. Depois de verificar novamente suas recompensas, Cole deu uma longa olhada na delegacia e saiu do prédio. Ele não tinha intenção de voltar aqui se pudesse evitar, então não havia realmente uma razão para lembrar como era o prédio. Mas ele conseguiu captar alguns olhares do delegado Dawson e seus comparsas, então ficou um pouco preocupado com a possibilidade de eles virem atrás dele, mas mesmo que o fizessem, Cole garantiria que essa seria a última coisa que fariam. Ele montou em Morgan e começou a sair da cidade. Mais uma vez na parte de trás de sua cabeça um violão começou a tocar a música tema do antigo clássico de cowboy The Good, The Bad, and The Ugly. Cole balançou a cabeça, imaginando se talvez este andar o estivesse deixando louco ou algo assim. De qualquer forma ele seguiu em frente, focado em seu próximo movimento e esperando que talvez desta vez ele pudesse aproveitar sua aventura. Pensamento positivo, isso era tudo que havia para pensar que ele finalmente teria um momento de paz sem qualquer tipo de conflito. A paisagem fora de San Luisa era uma extensão quase infinita de planícies e pequenas colinas. Ao longe, avistava-se o início de uma pequena cordilheira a noroeste, e mais a oeste havia um desfiladeiro que ele teria que atravessar para chegar à fronteira propriamente dita. Ele e Morgan estavam andando em um ritmo constante, mais como um centro do que um galope ou corrida. Não foi tão rápido quanto Cole teria preferido, mas ele estava se acostumando a andar e queria relaxar um pouco enquanto explorava a paisagem. E então houve um terceiro motivo, que se concretizou também logo depois de 1h30 na estrada. Bang, 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 asterisco, pare, pare em nome da lei. Cole se virou e praguejou em voz alta, pelo menos 12 homens montados estavam perseguindo-o, e eles estavam se aproximando a cada segundo. Mas mantenha-se firme, se é uma luta que eles procuram, é uma luta que eles vão conseguir. Saia do caminho principal também, corra em direção às montanhas, vamos usar aqueles morros ali como cobertura, veremos como muitos danos que podemos causar quando tivermos um terreno mais elevado. Bang! Ponto de exclamação, para ver o quão capaz ele era. Mas isso seria um descuido que ele cuidaria assim que terminasse essa luta. Ele se virou para ver que eles haviam ganhado velocidade e que estávamos a cerca de 100 metros de distância de seus perseguidores.
Isso perderia o suficiente para ele se familiarizar um pouco com seu rifle. E se algum deles pudesse chegar mais perto, então seria muito pior, pois Cole sabia que era mais perigoso de perto do que à distância. Além disso, com suas novas armas, ele agora tinha uma variedade de novas habilidades para usar bem. Ele apontou o rifle atrás dele e olhou pela mira. Ele não tinha habilidade para montar, mas Morgan era uma nave estelar que foi transformada em uma montaria neste andar. Então talvez isso ainda estivesse sendo levado em consideração, já que o corpo de Cole parecia fundido às costas de Morgan, e seus movimentos estavam completamente sincronizados. Visão de águia. A visão de Cole ficou ainda mais poderosa quando ele foi capaz de mirar e acertar seu primeiro alvo. Então ele sorriu enquanto apertava o gatilho, utilizando outra habilidade no processo ao sentir a perda de energia. Toque duplo. Bang. Bang. Asterisco. Um tiro, uma bala, mas 2 impactos. Cole observou enquanto o corpo de seu alvo escolhido foi arrancado de sua montaria meio cavalo meio mecanoide, seu corpo caindo no chão, a cabeça nos calcanhares enquanto os ossos e o pescoço foram quebrados pela queda. Mas todo aquele dano extra foi inútil, pois o deputado já estava morto antes de chegar ao solo. Você matou o deputado de ferro Dawson. Mais 2.500 XP. Cole foi atrás do líder do ringue, ou melhor, do segundo líder do ringue para ver se eles ainda estariam perseguindo-o ou não. Eles pararam, diminuindo um pouco a velocidade para ver que ele realmente havia tirado a vida de seu líder, e então continuaram a perseguição. Parece que Morgan era um prêmio muito valioso para ser liberado, mas, além disso, o deputado de ferro era apenas uma marionete sendo amarrada pelo aspirante, então no final ele era o próximo alvo de Cole. Bang, 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 foda-se. Uma das balas atingiu Cole no meio das costas e, embora não tenha perfurado sua defesa, o impacto não foi contabilizado, pois foi o suficiente para machucar não apenas sua pele, mas também suas costelas, quebrando alguns dos no processo enquanto ele se virava e apontava seu rifle, pronto para ter certeza de que tiraria outra vida. Visão de águia, tiro Ramin. Havia um deputado andando atrás, logo atrás do aspirante. Como restavam 11 deles, mesmo que estivessem espalhados, ainda estavam agrupados o suficiente para que ele não tivesse uma visão boa o suficiente de todos eles. A julgar pelo nome da habilidade, ela fez exatamente isso quando a bala avançou, deixando um rastro ou energia roxa azulada que se curvava ao redor dos corpos de alguns outros deputados antes de atingir o crânio de seu alvo, chocando o aspirante como sangue. Ossos e massa cerebral espalharam-se por todo o seu rosto. Você matou o delegado de bronze Tutu. Mais 1.200 XP. Cole ergueu uma sobrancelha ao ouvir o nome, mas balançou a cabeça e se virou para olhar para frente. Morgan estava subindo a primeira colina agora, e eles estavam subindo em um declive. Ele havia tirado 2 deles. Faltavam 10. Ele iria matar todos eles. Fim do capítulo. Capítulo 60 Morte em uma colina. Morgan subiu a colina com muito mais facilidade do que um cavalo teria encontrado. A inclinação era de aproximadamente 150 metros e terminava em um declive acentuado, que muitos pensariam 2 vezes antes de subir. Cole desceu das costas de Morgan e puxou o ferrolho do corpo do rifle. Então ele colocou os olhos na mira, bem a tempo de ver uma bola de fogo indo em direção ao seu rosto. Fade. Cole desapareceu de vista, rolando para o lado quando a bola de fogo explodiu na lateral do corpo de Morgan, causando alguns danos quando a montaria mechanoide foi jogada de lado. Cole agora estava utilizando habilidades contidas em suas roupas. E como não havia conceito de armadura neste andar, isso era o melhor que podia acontecer. Toque duplo. O delegado que jogou a bola de fogo acertou uma no peito e, quando seu corpo foi arremessado para fora da boca, a próxima bala o atingiu na coxa, explodindo sua perna direita quando ele caiu no chão. Infelizmente para ele, ele não morreu imediatamente, pois foi deixado lá para sangrar. E foi aí que Cole percebeu algo sobre este andar.
toda a situação em que um personagem fica pixelado alguns segundos após a morte era completamente inexistente aqui. Todos os detalhes do corpo foram expostos e deixados à mostra para todos verem, pelo menos para os moradores locais. Cole abriu a câmara de seu rifle e disparou 3 balas, deixando uma espécie de conhecimento sobrenatural guiá-lo, embora ele realmente não tivesse tanta experiência ou conhecimento no uso de armas de fogo arcaicas como esta. Ele mirou e puxou o gatilho e outro policial caiu. A essa altura, estavam a apenas 90 metros dele e estavam reduzidos a 8 pilotos. Ele não teve muito tempo para atirar neles à distância antes que eles o atacassem, mas estava tudo bem, para Cole tudo isso fazia parte do plano. Depois de ser atingido por uma bala, ele não tinha tanta certeza de que cavalgar e atirar fosse o melhor plano. Eles poderiam ter sorte e acertá-lo em uma área vital, ou desmontá-lo antes de atropelá-lo com suas montarias. Para Cole, isso seria ruim, pois ele não tinha resistência a danos crescentes ou de força bruta. No que diz respeito a perfurações e cortes, suas roupas eram boas para isso. Portanto, seria melhor diminuir o ouvido e reduzir a luta ao nível dele. Spiral Needle. A habilidade final do rifle era poderosa, tão poderosa que o recuo arrancou Cole de sua habilidade, Fade, deslocou seus ombros e o deixou exposto para seus inimigos que se aproximavam, que foram reduzidos para 5. Um tiro foi disparado, através de 3 deputados e 2 montarias, fazendo com que todos caíssem no chão. A essa altura, todos eles tiveram que repensar sua mudança dos 12 originais que perseguiram Cole, e agora estavam reduzidos a menos da metade de seu número. E toda essa carnificina foi provocada por um demônio de mais de 1 metro de altura com um rifle. Mas repensar o seu curso de ação foi um ato que já era tarde demais. A essa altura, eles não estavam a mais de 30 metros de Cole e Morgan. A mão direita de Cole balançou inutilmente ao seu lado por um momento enquanto ele pendurava o rifle nas costas e usava a mão esquerda para puxar a espada antes de bater o punho da espada em seu ombro. Seu grito de dor enquanto um estrondo ressoou pelas planícies e a colina em que ele estava chamou a atenção dos deputados. Ele quebrou a cabeça e moveu Black Malachi para a mão direita, girando a lâmina para sentir o braço machucado. Cole zombou, então agiu. Lesser Mind Control. Um dos policiais se virou e abriu um buraco na cabeça de seu parceiro, deixando sua equipe agora menor em desordem, enquanto todos se viravam para olhar para Cole apenas para descobrir que ele havia desaparecido. O gentil e controlado deputado saiu dessa e decidiu sem cerimônia naquele momento que uma montaria de Wolf King Mechanoid não valia sua vida. Spectral Rover. Cole apareceu atrás dele em um flash roxo e azul com raios vermelhos enquanto Black Malachi deslizava para a base de seu pescoço e saía de sua boca. Seu sangue jorrou da lâmina negra enquanto ele gorgolejava e engasgava com seu próprio sangue de maneira horrorizada. Antes que a morte pudesse reivindicá-lo totalmente, Cole usou Sin Eater, recuperando grande parte de sua energia perdida quando as balas começaram a voar em sua direção. Fade. Ele desapareceu na invisibilidade, caindo no chão enquanto rolava, desviando de balas aleatórias que voavam antes de colocar um pé no chão e pular. Salto em altura. Ele já tinha bastante altura com seu salto sendo capaz de ultrapassar 3 metros, mesmo em sua forma diminuta, mas quando ele usou a habilidade, salto em altura, de sua armadura, ele subiu mais de 10 metros no ar, e com sua habilidade, Fade, ativa, eles não tinham absolutamente nenhuma ideia de onde ele estava quando puxou Blue Obsidian e disparou. Double Tap. Com isso havia apenas 2, quando Cole cancelou a habilidade, Fade, e caiu do céu, Black Malachi segurou em um aperto reverso em suas mãos e ele cortou em direção à cabeça do vice final. Black Cut. Seu corpo pareceu acelerar quando o deputado foi dividido em 2, do ombro ao quadril. Cole pousou agachado ao lado de sua montaria aterrorizada, que começou a lamber alto no ar e então começou a correr, apenas metade do corpo de seu cavaleiro preso a seu corpo. Cole se virou bem a tempo de levar um tiro no peito do que parecia ser um bacamarte. O tiro o atingiu para trás por mais de 3 metros, seu corpo se espatifando no chão antes que ele começasse a rolar colina abaixo,
caindo de ponta cabeça ao sentir os ossos estalarem e quebrarem. Mesmo enquanto passava por tanta dor, Cole sabia que tinha fodido tudo. O último deputado era um aspirante como ele, um jogador honesto com Deus, e que parece ter lutado contra ele desde o início. Sua própria arrogância o fez deixar o cara por último. Ele havia mudado de ideia sobre matar o cara para fazer dele um exemplo, e queria saber se talvez houvesse algo mais no idiota que o perseguia no último andar, e este também. Cole parou bruscamente no sopé da colina, deslizando na lama enquanto soltava um gemido de dor. Ele riu, enquanto sua mão se contraía, muito ausente de sua lâmina que estava no meio do morro e logo na mão do mosquito que tem sido irritante. WHEEW. Asterisco. O aspirante assobiou em apreciação enquanto admirava Black Malakai. Ele girou a espada para a esquerda e para a direita, adorando como ela assobiava no ar com tanta facilidade. Então ele empurrou-o para frente no ombro de Cole, fazendo Cole grunhir com um movimento, mas a dor esperada não veio. Na verdade, a pessoa que se machucou foi o aspirante quando um som se abriu em seu ombro. Ele gritou de dor e deixou cair a espada, enquanto cambaleava para trás em estado de choque. Mas Cole não deixaria tal oportunidade passar quando ele agarrou as pernas do aspirante e usou Sin Eater. Arg! O aspirante gritou de dor quando rapidamente caiu de joelhos. Então ele usou a outra perna para chutar Cole no rosto, desalojando o braço da perna enquanto ele caía para trás e se afastava, agarrando seu bacamarte e abrindo o buraco de pólvora. Os bacamartes eram um pouco mais antigos do que as armas que Cole estava usando, o que significava que eles embalavam o almoço, mas tinham que utilizar pólvora para obter um pouco mais de energia. Mas, infelizmente para ele, apenas os 2 quase 3 segundos em que Cole manteve a mão na perna o curaram o suficiente. Bang! Arg hhhhh. Você realmente não deveria subestimar seus oponentes. Uma lição que tenho certeza que nós dois aprenderemos hoje. Cole disse enquanto pegava Black Malakai e o guardava atrás dele. Ele puxou o martelo para Blue Obsidian e então atirou no ombro do aspirante, acrescentado outro ferimento ao que acabou de receber na perna. Eu não sei o que deu em você para vir atrás de mim, aquela montaria que você tanto quer está ligada a mim, mas você já sabia disso, não é? O olhar que foi lançado em direção a Cole foi prova mais que suficiente, ele riu e atirou no estômago do aspirante dessa vez. Você parece ser do tipo que é motivado, talvez psicótico. De qualquer forma, tenho a sensação de que verei você em breve, então da próxima vez que você vier até mim, certifique-se de trazer muito mais ajuda do que essa turba. Ponto. Claro que você luta como se estivesse disposto a morrer, porque essa é a única maneira de me derrotar, venha até mim como se esta fosse sua única vida e estivesse em jogo, até então. Fique fora do meu caminho, porra, ou eu vou te caçar até que você só tenha uma vida sobrando para esse nível, agora morra. Toque duplo, bang, bang, asterisco, fim do capítulo. Não é possível ser bom pela metade, Leon Tolstói.